Olá, uma honra te receber para mais um vídeo sobre relacionamentos aqui no canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e hoje você vai pensar numa pessoa, alguém que você traz no seu coração, vai mentalizar essa pessoa e a gente vai ver como ela está em relação a você nesse momento, como ela está em relação a você hoje. Você vai ver na tela duas opções, você pode se concentrar, pausar o vídeo se precisar, se concentrar com muita calma e escolher a opção que mais chama a sua atenção nesse momento para a gente fazer a sua leitura. Lembrando que é uma leitura coletiva, feita para a energia de várias pessoas, então é importante sempre que você fique com aquilo que faz sentido para você, que ressoa com você, não precisa forçar para encaixar. Você pode escolher decidir ouvir a outra opção, se for o caso, ou escolher um outro vídeo. E assim a gente começa com quem escolheu a primeira opção. Vou deixar a pedra aqui. E antes de qualquer coisa, né, ver como a pessoa está em relação a você, vamos ver o que aconteceu, qual é a história que traz você até aqui nesse momento. Inclusive é um filtro para você saber se escolheu a opção certa. Então a gente começa aqui vendo o que aconteceu com vocês, você e essa pessoa que você mentalizou. Lembrando que se você quiser um atendimento totalmente direcionado para a sua energia, tem o meu contato na descrição. É o site anaencanta.com. A gente tem aqui, bom, para terminar, a primeira carta que caiu na mesa, ela não virou, né? Então, vamos ver. Olha só, como eu sempre digo, tudo é mensagem. E a única carta que ficou virada para baixo é essa aqui. Foi a primeira que saiu. Todas as outras estavam viradas para cima. E o que a gente tem aqui vou mostrar. A primeira carta é a carta do mundo, só que ela estava virada para baixo. A mensagem que isso me passa existia potencial, existia vontade, acredito que das duas partes, inclusive, de construir algo, de ter um relacionamento, de desenvolver um relacionamento ou aprofundar, né, independente aí do status que vocês estivessem no momento, vocês estavam ou estão até, né? Pode ser que você esteja com essa pessoa, não seja alguém de quem você está afastado ou afastada. Então, aqui precisa encaixar, né? Afinal, é uma leitura para várias pessoas. Mas essa carta do mundo, o mundo é uma carta que fala sobre um outro tarô. Sempre acaba trazendo a referência de outros tarôs, porque elas é uma referência que se conecta muito com essa imagem dessa própria carta. Ela fala de completude, traz a última peça sendo encaixada num quebra-cabeça. Ela traz essa noção de as coisas no lugar, você num lugar confortável, você feliz. Ela representa o sucesso, né? Quando a gente chega no final, na linha de chegada e pode comemorar. Inclusive, a última carta aqui das que saíram, a que estava por trás, é a carta que fala de sucesso, dessa realização, dessa felicidade. Só que isso aqui, como eu disse, tudo é mensagem, né? Essa carta do mundo, ela estava virada e todas as outras não, inclusive essa do sucesso, o 6 de paus. E aí, eu faço isso para focar. E aí, o que isso me traz é exatamente isso que eu falei. Existia vontade, existia, eu acredito que cumplicidade, companheirismo, você se sentia bem do lado da pessoa, a pessoa se sentia bem do seu lado. Isso tinha potencial, mas nada aconteceu, ou não foi pra frente, ou retrocedeu, né? Aí, como eu disse, depende do status atual de cada um. Porque a gente tem aqui o 5 e o 10 de espadas e o 8 de ouros.
Espero que esteja em foco. Então, o que essas cartas trazem é, diretamente, né, a mensagem. Tem essa figura aqui, bom, primeiro, tem essa figura aqui, sentada, olhando, observando, esperando. Ela realizou algumas coisas, mas ela tá ali olhando, sem fazer nada, sem agir para fazer mais, para criar, para concretizar, materializar mais nada. Ela tá só esperando acontecer alguma coisa. Às vezes isso é importante. Às vezes é importante que a gente espere as coisas desenrolarem. Porém, a gente tem aqui uma pessoa pensando demais. E aqui essa carta me traz sempre uma ideia de alguém abandonando algo, deixando algo para trás. Inclusive positivamente, né? Assim, o 10 de espadas normalmente é uma carta que traz uma energia mais pesada, mas essa aqui não. Ela me traz leveza, pelo menos, de alguém que tá se libertando de algo e indo para um lugar mais leve, mais livre, com esses pássaros aqui. Então ela não seria uma carta que tem uma energia negativa, mas a gente tem aqui alguém que... A imagem que tá me passando é alguém que pensou tanto se devia ou não fazer alguma coisa, se devia ou não falar, demonstrar, que ou chegou à conclusão de que não devia fazer, ou perdeu o timing, sabe? Quando você espera e perde a oportunidade, ou a outra parte desistiu. Aí você precisa encaixar, se essa for a sua história, né? Se você esperou a outra pessoa e ela nunca demonstrou, ou não fez nada, ou não falou, ou não expressou, né, o que sentia, o que estava pensando, ou se foi você que fez isso, se você deveria ter feito, né, demonstrado algo para que a outra pessoa se sentisse mais segura e então se permitisse viver o relacionamento, e por falta de atitude sua, a outra pessoa se afastou. É possível também, aqui pode ser tanto para um lado quanto para o outro. Mas estou lendo, né, para não ficar indo e vindo nessa história, nessas várias possibilidades toda hora. Tô colocando aqui como a outra pessoa, pelo menos para a maioria que tá assistindo. Você esperou e ela não demonstrou, não expressou. Ficou só nos pensamentos, ficou ali sentindo, pensando, mas nunca falou nada e ou abandonou ou largou pra lá por medo. Aqui, né, essa pessoa pensando em excesso pode ser muito por medo, ou você mesma, ou você mesmo que abandonou esse barco porque não parecia ter nada ali. E aí, complementando então o que eu falei sobre esse 8 aqui, essa pessoa que ficou esperando. Esperou e não recebeu nada, não veio nada. Apesar de ter o potencial aqui positivo. A gente vai ver agora os pensamentos e sentimentos dessa pessoa. Mas, a princípio, me parece que existiam bons sentimentos, mas nunca foi dito isso. Mas vamos ver. Bem separado aqui. A gente vai começar com os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Eu vou pegar mais uma. Eu ri. Eu fico rindo porque saiu de novo a carta do mundo, a carta que eu acabei de falar. A peça se encaixando. Os pensamentos, essa carta me diz isso, né? Os pensamentos dessa pessoa é de que vocês tinham um encaixe perfeito, vocês se completavam, se complementavam, você tinha características que ofereciam algo de bom para essa pessoa. E bons pensamentos, como eu disse no início, né? É uma carta positiva, é uma carta feliz, uma carta que traz o sucesso, a realização. Então me traduz como bons pensamentos, né? É uma pessoa que pensa positivo sobre você. Porém, a gente tem junto aqui o
Rei de Espadas. A sequência são 2 cartas do naipe de espadas, que é o naipe exatamente que fala dos pensamentos. E como eu disse aqui, a gente já recebeu, né, 2 outras cartas do naipe de espadas, o 10 e o 5, que fala aqui de pensar em excesso. Isso se repete, como eu disse. A gente tem o Rei de Espadas e a carta do 6 de espadas, que é o fardo. Esse fardo me fala sobre pensar demais, sobre carregar algo pesado, algo que está além da capacidade. Se essa pessoa não pensasse tanto e falasse mais, se ela não pensasse tanto e sentisse mais, se permitisse sentir mais, ela ficaria muito mais leve. Não só ela, como a dinâmica entre vocês seria muito mais leve. Eu diria que até a dinâmica entre vocês existiria, porque me soa como alguém que esses pensamentos acabaram virando grandes barreiras entre vocês e fez com que um se afastasse do outro. O controle aqui, né, o Rei de Espadas, ele traz a mesma, ele só reforça essa ideia. Ele pode ser o Rei de espadas, no seu lado luz, ele é uma pessoa muito focada, muito estratégica, que sabe, é muito inteligente, que sabe criar um plano, uma estratégia e tem o foco de conquistar aquilo que planejou, de conquistar o reinado dele, né? Só que, ao mesmo tempo, aqui ele está saindo, ele está se colocando com essa energia de caixa, de limitação, de alguém que ficou preso nos próprios pensamentos. A gente tem aqui esse monte de linha reta, sabe? Uma pessoa muito encaixotada, que ficou presa nas crenças, nas verdades, na teimosia. Pode ser uma pessoa muito teimosa também. Essa carta tem um pouco disso também. Então, alguém que perdeu muito porque ficou preso nos pensamentos. E nos pensamentos não construtivos, naqueles limitadores. Então, quando eu trago aqui, né, os pensamentos dessa pessoa em relação a você, talvez seja, essas cartas estejam falando que existe, ao mesmo tempo, por existir esse lado positivo dessa carta do mundo, existe aqui, no caso, ela... Vou colocar assim, são 3 cartas, tem uma carta que traz uma ideia bem positiva e 2 negativas, então elas pesam mais. Ou seja, eu tenho bons pensamentos, eu gostaria que fosse de um jeito, mas exatamente por isso eu tenho ansiedade, eu tenho medo de não ser suficiente, então eu me afasto porque essa pessoa aqui é a pessoa que você trouxe pra cá, pra leitura, pensando sobre você. Então, ele ou ela, né, pensa assim, eu vou me retirar, porque eu não posso oferecer nada de positivo pra essa pessoa. Então, ela vai descobrir, a pessoa, né, vai descobrir que eu não sirvo pra nada, eu não tenho nada de bom, né, pra ofertar, apesar de querer boa vontade, mas acaba não fazendo nada, né? Não trazendo isso, não expressando de fato isso e deixando nas suas mãos decidir se, né? O que você faz com isso? Eu vejo como muito medo de baixar a guarda e quebrar a cara. Então, esses são os pensamentos. Mas, e é esse pensamento em excesso, uma pessoa que tem uma mente muito produtiva, entre aspas, né? Produtivo não no sentido positivo. Pensa demais, produz muitos pensamentos, mas eles só limitam cada vez mais. Então, não adianta de muita coisa pensar demais, né? A gente vai ver aqui agora os sentimentos que essa pessoa sente por você nesse momento. Três cartas. Eu limito o número de cartas, porque senão eu vou ficar aqui eternamente fazendo esse vídeo. Então,
Eu sou uma pessoa prolixa, então eu preciso de limite. Por isso que eu coloco sempre certinho. Tento, ao menos. Sentimentos dessa pessoa por você. Os mais positivos possíveis. A gente tem o sonho, o 6 de copas, que traz essa pessoa, né, que a figura, ela diz muita coisa. Uma pessoa idealizando, pensando numa outra, né, pensando numa união próspera, perfeita, apesar de perfeição não existir, pensando numa união perfeita, sonhando com isso aqui. Sentimentos dessa pessoa por você é uma esperança, eu diria, de que você, como eu disse aqui em algum momento, agora eu não lembro mais com qual carta eu falei isso, mas vou colocar essa, de vocês se complementando, encaixando, o encaixe perfeito foi a frase que eu falei. Esse sentimento tá aqui, tá representado. Na superfície, essa pessoa pode não estar falando uma palavra com você, mas o que ela sente é uma esperança até de dividir, de compartilhar momentos felizes, sabe? Junto. Falei sobre compartilhar momentos felizes e nem mostrei, né, a carta que tem aqui. A gente tem o compartilhar. A rainha de paus e o pajem de paus. Duas cartas do mesmo naipe que trazem, que é o naipe de fogo, que traz desejo, traz paixão, traz alegria, traz felicidade. Essa figura, eu fico olhando pro lado que a minha vela tá aqui. Agora ela parou. Ela tava trepidando aqui com uma chama enorme. Acho que confirmando a mensagem. Essa carta, esse espírito brincalhão, ele traz leveza, ele traz alegria, felicidade, momentos leves, divertidos. Sentimentos dessa pessoa por você são os melhores. Eu vejo como essa pessoa gostaria de dividir momentos assim contigo. Essa esperança, expectativa de que vocês compartilhem desses momentos. Aqui a rainha de paus, ela é puro poder. Ela é a própria prosperidade, né? Claro que é um termo associado ao naipe de ouros, mas a rainha de paus também traz isso de prosperidade, porque ela deseja, ela é feita de desejo, então ela deseja e ela vai atrás de realizar. Do jeito dela, obviamente, é uma rainha, ela é uma energia mais estável, né? Aqui me parece, não dá pra ver exatamente, mas sempre me passa a impressão dela estar sentada. Então sempre que uma figura tá sentada, ela não se move tanto, mas ela é muito madura. Ela é aqui a gente tem o pajem, que seria a referência, né, a criança, e aqui já uma pessoa adulta, uma mulher adulta. Então é uma pessoa mais madura, mais estável, ao passo que o pajem, ele é mais instável. Não quer dizer que ele oscile de fato, mas ele é mais imaturo só. É uma questão de maturidade. Mas, apesar de terem essas duas energias, né, é o mesmo naipe. Então, elas se complementam muito bem. Essa vontade, esse desejo de troca, de estar junto, de estar se divertindo, de momentos felizes. Esses são os reais sentimentos dessa pessoa que você trouxe pra cá por você. Só que na superfície, a gente vai ver aqui quais são as ações dele ou dela, né? As próximas ações. O que essa pessoa vai fazer. Mas eu acredito aqui que pelas cartas que vieram antes, né? Essas e as outras, é assim, isso tudo tá dentro, mas na superfície essa pessoa não mostra. Ou ela sente isso tudo, mas ela acaba pensando assim, não, isso nunca vai acontecer. Eu não sou bom o suficiente pra essa pessoa, então eu vou ficar quieto aqui, eu vou sentir sozinho. Deixa quieto, melhor do que eu chegar a demonstrar e a pessoa me comprovar que eu não sirvo pra ela, sabe? Então deixa eu quieto aqui. Uma hora vai passar. Me parece muito que é alguém que pensa desse jeito. Infelizmente, né? Porque só perde. Todo mundo só perde. Por mais que você tente evitar o sofrimento
criando barreiras, isso também gera sofrimento, né? O não ter. Então não adianta de nada. Vamos ver aqui as próximas ações, então, dessa pessoa. Se num futuro próximo, ele ou ela vai tomar uma iniciativa, vai mudar os pensamentos, quem sabe? Olha só que coisa! A carta da mudança, acabei de falar, vai mudar os pensamentos? Acredito que sim. Vamos ver o resto aqui que sai. Vou pegar 3 também. Trago boas notícias. Temos aqui 3 cartas muito boas. Muito boas pra você. Se é isso que você quer, né? Que eu acredito que seja. Como eu disse, a mudança. A roda da fortuna tá dizendo que alguma coisa nessa situação vai mudar. Do jeito que tá, vai deixar de ser, vai se transformar em outra coisa. A roda vai girar. O que é ótimo. Se a gente tem uma pessoa que só fica pensando e não fez nada e até se afastou ou gerou um afastamento, mudar essa situação tenderia a ser uma aproximação. E é o que a gente tem. Por quê? A carta seguinte que saiu foi o carro. O carro fala de movimento. Alguém se dirigindo de um lugar para o outro, o que é extremamente positivo. Aqui, inclusive, esse carro fala de alguém tomando consciência da realidade, da verdade, do que sente, assumindo, muitas vezes para alguns aqui, assumindo o que sente. Eu diria que até para si mesmo. Antes até de assumir para você, de chegar ao ponto de se colocar na sua frente e falar o que sente, assumindo para si. E existe essa necessidade aqui de sair desse monte de pensamentos limitadores e sair daqui e vir para cá, para a consciência. Uma consciência mais num lugar de tranquilidade. E a última carta, a Rainha de Copas. A rainha do naipe das emoções, dos sentimentos, do amor também. O naipe que fala de relacionamentos. E a rainha, a energia feminina da abertura, da receptividade, da entrega. Ela aberta aqui, de braços abertos para o mundo, se mostrando, demonstrando o que sente. Eu vejo que no futuro próximo, com essa combinação, a gente começou aqui problemático, mas a gente termina muito bem no futuro próximo. E aí, o quanto tempo... A gente pode até tirar algumas cartas aqui, mas eu sempre acredito, em primeiro lugar, que ver tempo numa leitura que lê o plano sutil é complicado. Não gosto muito de fazer, mas é possível. E é mais complicado ainda numa leitura coletiva, porque são várias histórias, são várias pessoas diferentes, agindo de formas diferentes, sabe? Então fica difícil. Eu posso te falar aqui um prazo e não ser esse prazo, mas ser outro. Porque não aconteceu nesse tempo que eu falei, significa que foi errado, que não vai acontecer? Não, só significa que vai ser num outro momento. Mas vamos ver o tempo. Em quanto tempo essa pessoa vai, pelo menos, começar a se modificar, começar a fazer essa mudança e se aproximar de você. 7 de... Desculpa. 7 de paus, que me traz 7 dias. 7 semanas, desculpa. Não. 7 semanas até a temperança. A gente tem aqui a temperança, o número 14. Eu vou aproveitar a minha forma de trazer tempo, ok? Tem outras pessoas que fazem de outro jeito, que soma, mas eu acho muito complicado somar. Então eu sempre coloco assim, 7 semanas, e como aqui a gente não tem referência a dia, semana, mês, ano, que seriam os naipes, eu coloco de 7 a 14 semanas. E aí faz a conta aí. 4 meses, 3 meses e meio, né? Por aí.
entre esse período de 7 a 14 semanas. Mas, como eu disse, não necessariamente. Vou pegar uma carta final aqui com um conselho para você, uma frase final. Você que ficou até aqui, quem saiu no meio do vídeo, né? Não ouviu a melhor parte. Quatro de paus, uma carta maravilhosa, uma carta que fala de união, de estabilidade, de casamento, é uma carta que traz muita felicidade nesse sentido. Contentamento, paz e abundância, uma vida feliz, uma vida familiar feliz, a completude, o sucesso na completude de um projeto, na realização de um projeto. É o que o 4 de paus traz aqui para você, finalizando aqui a sua leitura com uma ótima mensagem, extremamente positiva, para que você não perca as esperanças. E inclusive, né, a gente tem aqui a temperança falando, né, a mesma coisa, de que calma, que essa pessoa precisa do tempo dela para se dar conta, tomar consciência, perceber que do jeito que ela tá fazendo também não traz um resultado positivo, então por que não tentar de outro jeito? E eu acho que é isso que ela vai acabar fazendo, sabe? Esse movimento interno de mudar de pensamento, a forma de pensar, e então tomando uma atitude, fazendo alguma coisa, se aproximando e tentando, né, do jeito que ela conseguir se declarar, dizer o que sente, expressar os sentimentos, expressar os pensamentos e ver o que acontece. Torço para que dê tudo certo para vocês, que isso aqui ocorra da melhor forma possível. É isso, vou finalizar a sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita, lembrando de ativar as notificações para não perder os vídeos que eu trago semanalmente aqui, de leituras assim, intuitivas, com tarô e oráculos, sempre visando te oferecer apoio, orientação e clareza para sua jornada. É isso. Muito obrigada. Até o próximo. Você que escolheu a opção número 2, a cianita azul, a gente vai começar com a sua leitura. Antes de ver, né, como essa pessoa está em relação a você nesse momento, a gente vai ver o que aconteceu, qual é a história de vocês. Você que se conectou com a segunda opção. Qual é a história que aconteceu? Tem o 7 de paus e o 9 de espadas. E eu vou tirar mais uma. O 3, vou aceitar as duas. 5 cartas aqui, se eu não me engano, no primeiro grupo também tinham 5. Então, deixa elas. Bom, temos 7 de paus. Uma carta que traz, inclusive, junto aqui, né, conectando com a... É bem parecido com a história do primeiro grupo. Essas cartas que estão aqui são cartas diferentes, mas a história se parece. Alguém que tá num momento de pausa, de reflexão. Aqui a primeira. Pausa, reflexão. Inclusive, assim, até num sentido positivo, sabe? Quando o mundo tá caindo ao redor, mas a pessoa tá ali mantendo a tranquilidade. Essa carta traz essa energia. Então, é alguém que, apesar das dificuldades, talvez tenham acontecido ou com vocês ou na vida dessa pessoa. Muitas dificuldades, muitos desafios, e essa pessoa, ela se transformou. É aquela pessoa guerreira, sabe? Que se tornou forte através dos desafios.
Só que isso, é claro que não foi fácil. Aqui a gente tem o 9 de espadas trazendo... A vela estalou aqui. Trazendo uma ansiedade, trazendo momentos de desalento, de desespero, noites sem dormir. Uma pessoa que, em muitos momentos, perdeu o sono pensando ou tentando encontrar saídas para resolver os conflitos que estavam acontecendo. Então é alguém que se lapidou, né, é o diamante, né? Uma pessoa diamante que pela pressão se lapidou, se tornou um diamante, né? Então talvez seja alguém que traz esse passado, eu ia falar bagagem, mas não necessariamente é alguém que arrasta o passado até o presente. Pode ser, mas pelo menos é alguém que, por ter uma história de vida mais difícil, né? Principalmente aqui no caso, pelo menos, uma vida afetiva, amorosa, ela traz esse peso de experiência. Não é peso, ela traz experiência. Então pode ser uma pessoa muito madura, ou pode ser uma pessoa com muitos bloqueios. Aí, como é uma leitura coletiva, você precisa encaixar, ver o que faz sentido. Talvez os dois, né? Ao mesmo tempo que com muitos bloqueios, uma pessoa muito madura, mas podem ser grupos separados. A gente tem o 3 de ouro junto aqui, na sequência. E a partir daqui, essas duas primeiras cartas, elas trazem na verdade, uma só carta, né? Traz uma energia mais pesada, de sofrimento de alguma forma. Aqui o 3, ele complementa isso que eu acabei de falar, ele fala sobre uma construção, sobre algo que está sendo aqui tecido, né? Tem essa pessoa, a vela segue estalando, tem essa pessoa fazendo um tricô, tecendo o fio da vida, construindo uma vida, né? E isso precisa de paciência também, precisa de um tempo. Não é da noite pro dia que se constrói uma pessoa, né? Uma pessoa se molda e amadurece. E também uma vida não se constrói da noite pro dia. Inclusive aqui, eu posso ler essa carta como alguém, ela fala, né, sobre alguém que pensa muito antes de agir. Não é alguém que vai te conhecer hoje e amanhã já tá te pedindo em casamento, sabe? É alguém que vai com muita calma, vai avaliando, vai vendo se o terreno é sólido mesmo, se pode pisar ali. Isso, para algumas pessoas, pode significar, você que está assistindo, pode significar essa demora, esse jeito mais devagar e mais observador, pode significar, pode parecer, né, que essa pessoa não tem interesse, pode parecer que ela não vai querer levar isso para lugar nenhum. Se você for uma pessoa ansiosa, que tem essa pressa, afobada, que quer tudo para ontem, pode ser que você esteja aqui perguntando sobre como essa pessoa está em relação a você, porque você não consegue ter certeza. Não significa que essa pessoa sente algo negativo ou pensa mal sobre você, tem pensamentos ruins sobre você. Só significa que ela precisa do tempo dela para confiar, para se entregar, para se abrir, para expor. Porque, né? Aqui essa carta está me falando sobre esse tempo. E aí, na sequência, as duas últimas, a gente tem a Imperatriz e o 9 de copas. Então, assim, duas cartas que trazem uma energia muito boa para a leitura. A Imperatriz fala de acolhimento, de aqui a fertilidade da terra. Ela tá grávida da terra. Eu posso traduzir como esse relacionamento de vocês seja no estágio que ele estiver, até se vocês estiverem afastados nesse momento. Não acredito que seja o caso aqui, não. Eu vejo aqui como um grupo de pessoas, e eu falei no início, né, que parecia com o primeiro, mas não tem nada a ver com o primeiro grupo.
Eu vejo como aqui só um relacionamento que tá indo devagar, tá sendo construído aos poucos. Essa pessoa talvez esteja demorando mais tempo do que você esperava que ela fosse demorar para demonstrar sentimentos ou para aprofundar o relacionamento. Mas esse relacionamento está sendo construído de um jeito sólido, de um jeito que vai dar bons frutos, que vai ser fértil, vai trazer felicidade. Aqui a gente tem a felicidade, o 9 de copas é a realização. Aqui essa pessoa tem o baú de ouro, né? Ela tem a riqueza aqui, a prosperidade, no sentido emocional. E o 9, né? É quase o 10. A gente tá quase lá. Ela é uma carta que representa os desejos realizados, atendidos. Então, tá encaminhando para isso. Esse relacionamento de vocês, você que escolheu a segunda opção, tá se encaminhando para isso. Se você tá afastado dessa pessoa, vocês brigaram, a gente vai ver aqui quais são os pensamentos e sentimentos e atitudes, agora na sequência. Até pode ser que vocês dois, tenham isso aqui como potencial, mas no momento não está acontecendo. É possível. Mas a princípio eu tô vendo mais, pelo menos um grupo maior de pessoas assistindo, que de alguma forma estão de um jeito com a pessoa, sabe? Pode não estar assim. Temos um relacionamento real oficial, mas existe uma troca, existe um relacionamento aqui acontecendo de algum jeito. Mas sim, também pode se encaixar em pessoas que estão afastadas, estão brigadas, que tiveram desentendimentos, no sentido de isso aqui existia de potencial. E aí, porque, né, como eu disse, tem essa carta aqui, que traz esse peso. E junto, né, da primeira que eu mostrei, alguém que no momento tá parado refletindo, pensando sobre o que aconteceu. Vamos ver agora aqui, de fato, quais são os pensamentos dessa pessoa por você, em relação a você. Escolheu o 2. Saiu aqui a confiança, que é o pajem de copas. Não, o cavaleiro de copas, desculpa. 3 cartas. Os pensamentos dessa pessoa em relação a você são bem bons, bem positivos. A gente tem a confiança, o cavaleiro de copas, o pajem de paus, o espírito brincalhão e a celebração, que é o 3 de copas. A gente não está falando de sentimentos, estamos falando de pensamentos. Mas os pensamentos dessa pessoa passam pelos sentimentos que ela tem por você. A gente vai ver aqui quais são os sentimentos realmente, porque eu posso estar me precipitando. Mas eu acredito que não. Acredito que, pelo menos, eu vou tirar os... Porque pode ter uma possibilidade que eu acho muito remota, mas eu vou tirar os pensamentos antes de continuar falando. Mas a princípio, me parecem bons pensamentos e sentimentos. Perdão. Os sentimentos da pessoa por você que está assistindo. Saiu aqui o pajem de copas e a outra tá virada. O experienciar, que é o 3 de ouros. Não, 3 de paus. E muitas cartas viraram, eu vou aceitar uma, mas eu tô vendo a outra. Vou até tirar as outras duas sem nem olhar pra elas. 2 não, são mais. Eu vou aceitar a primeira que saiu por cima, que é o 10 de copas. Muito bom. Como eu disse, bons sentimentos. E saiu aqui a lua, que nesse deck fala de vidas passadas. Pode ser que seja aqui um relacionamento de 2 almas que já se encontraram em várias outras vidas. Mas, como nem todo mundo
né, acredita nesse tipo de coisa, eu não vou entrar por aí, então eu vou devolver aqui. Mas eu deixo isso, jogo aqui no ar e se fizer sentido pra você, se você buscava essa confirmação, tá aí. Desculpa. Como eu ia dizendo. Ótimos pensamentos e sentimentos. A gente tem a carta da confiança. E o que eu ia falar, por isso que eu parei, pode ser que essa pessoa, ela tivesse sentimentos, né, bons sentimentos, mas ela não tivesse a confiança para demonstrar, para falar, para chegar para você e expressar tudo isso. Mas eu não acredito que seja o caso, porque nenhuma dessas 6 cartas que saíram leva para esse lado. Quer dizer, tem uma aqui. O Pajem de Copas. A gente tem aqui o Cavaleiro e o Pajem de Copas. Esse Pajem fala de alguém que talvez precise se libertar de algumas coisas. Ser livre, se tornar livre, perceber que essa gaiola aqui, ela é uma grande ilusão, na verdade. Essa pessoa não está presa, ela é livre. E ela pode ser quem ela é. Ela pode falar o que sente, sem medo. Mas eu não trouxe a mensagem, né, isso, porque pode fazer sentido para algumas pessoas, mas eu não vejo aqui para a maioria nesse sentido. Eu vejo como alguém que, agora entrando de fato na mensagem que eu tô vendo, tá? Trouxe aqui possibilidades, né, porque são pessoas diferentes. O que eu vejo é uma pessoa que, aqui os pensamentos, né, deseja, quer muito, tá pensando em se aproximar ou aprofundar esse relacionamento, ou, né, se vocês estão afastados, se aproximar, se vocês já estão juntos, se unir mais, estreitar os laços, alguém que tem essa vontade de se jogar de cabeça, né, no que está vivendo ou que está idealizando, né, que deseja viver com você no futuro próximo, que é um relacionamento feliz, que é essa troca, essa celebração, essa comemoração, uma troca emocional. Mais uma vez, estamos falando aqui de pensamentos, mas a gente tem 2 cartas do naipe de copas. O que está nos pensamentos dessa pessoa são os sentimentos que ela tem, que são extremamente positivos. E aqui, a última carta, o Espírito Brincalhão, se eu não me engano, ela saiu no primeiro grupo, não lembro. Ela fala de uma leveza, de diversão, de alguém que tá confortável, tá feliz no que tá. Os pensamentos são os mais leves possíveis e os mais otimistas possíveis. Aqui tem muito otimismo também. E os sentimentos dessa pessoa, a gente tem o Pajem de Copas, o Experienciar, que é uma carta que fala sobre o viver o aqui e agora, aproveitar o momento, desfrutar do momento presente, viver a experiência que é estar no aqui e agora. Alguém que, como eu disse, ou precisa encontrar esse conforto dentro da própria pele, ou já é assim. E, consequentemente, é alguém que não tem medo ou está em processo de se libertar desse medo, ou é alguém que não tem medo de ser quem é e não tem medo de falar o que sente, porque quer viver o melhor que pode no aqui e agora. A última carta que a gente tem é a carta da harmonia. Os sentimentos, né, dessa pessoa por você. O 10 de copas é a melhor carta que pode vir, né? A última do naipe de copas. É a melhor que pode vir sobre sentimentos de alguém. É alguém que sente que encontrou a pessoa certa. Alguém que quer essa harmonia, se ainda não tem, quer trazer essa harmonia para o relacionamento. Está disposta, uma pessoa disposta a dar o melhor de si para fazer o melhor desse relacionamento. Então é alguém que tem sentimentos lindos, né? Sentimentos positivos, leves, felizes.
E é isso. Se você não... Eu tô aqui falando isso porque me parece... Eu tô aqui assim... Primeiro grupo, né? Veio uma mensagem de pessoas afastadas. Pelo menos a maioria. E vocês aqui não. Vocês, esse grupo, né? O segundo grupo, é de pessoas que eu acredito que estão bem. Se você não está bem em relação a essa pessoa, ou esse não é o seu grupo, ou você está querendo apressar as coisas. Não está deixando a pessoa agir no tempo dela, que ela precisa para que isso aqui exista de fato desse jeito, para que esse 10 de copas aconteça na vida de vocês. Sabe? Talvez você esteja aqui perguntando, querendo saber, em dúvida, questionando o que essa pessoa sente por você, por uma falta de confiança sua. E isso está gerando essa ansiedade, isso está gerando esse questionamento, essa dúvida, que não precisava existir. Você está pesando, tá trazendo esse peso para sua vida amorosa por necessidades, por coisas que precisam ser transformadas em você, não na pessoa. Essa pessoa, ela traz maturidade. Ela é alguém que tem muita certeza do que ela está fazendo e do que ela quer. Aqui eu tenho certeza disso, com essas cartas que estão na minha frente. Por isso, volto a dizer, se você precisa avaliar se você está ouvindo a leitura certa, se essa pessoa realmente é assim, se você identifica que ela seja assim, ou se é você que precisa se trabalhar, mudar o seu pensamento, acalmar o seu coração para que você não estrague isso tudo que está acontecendo aqui. Ou esse potencial todo de algo positivo acontecer na vida de vocês. Porque é isso que eu tô vendo. Então, como conselho, eu vou tirar aqui desse tarô um conselho para você, diretamente, né? O que você pode fazer nesse momento para ajudar essa questão. Mas já deixo aqui um conselho de veja em você o que precisa de cura ainda. Sentimentos e atitudes que precisam de mais calma, precisam se acalmar, precisam se curar, precisam de cura, né? Para que você não estrague algo tão lindo que tá para acontecer, pelo menos, se não está acontecendo, tá para acontecer na sua vida amorosa, na sequência, no futuro próximo. É isso que eu tô vendo aqui, ok? Vamos tirar aqui um conselho. Eu vou tirar mais uma. Senti de tirar mais uma. No primeiro grupo eu tirei um só. E a carta que saiu primeiro foi o Rei de Copas. Ela fala sobre abrir a sua mente e o seu coração para aqueles que estão ao seu redor. Ela tem outras frases aqui, mas eu não vou trazer. Eu quero usar essa frase. E principalmente o Rei de Copas. Como conselho, ele traz para você essa necessidade de amadurecimento. Por quê? Os reis e rainhas no tarô... O pajem no tarô... Eu falei isso no primeiro grupo, se eu não me engano. O pajem no tarô representa a criança. O valete seria o adolescente. E o cavaleiro, né? Seria o adolescente. Um carro oferecendo ovo. Peço perdão. Não posso controlar o que acontece na rua. E aí a gente chega nos reis e rainhas que eles são mais maduros. Já são os adultos. Eles são energias mais estáveis. Enfim, eles são energias mais estáveis. Mais maduras. Então... Como conselho, você precisa acessar essa maturidade, desenvolver essa maturidade em você. Se abrir o seu coração e a sua mente para aqueles ao seu redor, é a frase que essa carta traz, nesse sentido de abra a sua visão, abra a sua mente para perceber que relacionamento não é batalha. Você não precisa estar em dúvida o tempo todo. Se você sente isso... Talvez você precise fazer algumas curas. Porque você não precisa vivenciar um relacionamento
de dor, de sofrimento. Me parece aqui que você tá aí numa energia de isso tá bom demais pra ser verdade, não é possível que seja assim tão fácil, que essa pessoa goste de mim do jeito que ela tá falando, ou do jeito que tá parecendo que ela gosta. Então, vou aproveitar o rei aqui pra te dizer sobre isso, sobre uma necessidade de talvez você amadurecer emocionalmente, fazer essas curas pra que você fique pronta pra viver isso aqui, talvez isso aqui esteja amarrado nesse sentido de essa pessoa tá ainda te observando, como eu falei lá no início. Tá lento, ele tá aos poucos se aproximando, tá sentindo o terreno pra perceber se você é alguém que vale a pena ter do lado dela, né? Dele ou dela, dessa pessoa. Ele ou ela tá te avaliando. E aí você tá questionando, mas é porque ele tá querendo saber se você é alguém confiável. Lembrando que uma das primeiras coisas que eu falei é alguém que possivelmente passou por situações difíceis no passado, emocionalmente falando. Então, não é alguém que vai se entregar pra outra pessoa que vai fazer... Não vai, né? Não vai fazer nada ou vai prejudicar de alguma forma. Então, é uma pessoa que está te avaliando. E por isso, talvez, para que você não estrague, você precise trabalhar algumas coisas internas. A outra carta que saiu é o 4 de ouros. Como eu disse, eu senti de tirar outra carta. E o 4 de ouros é uma carta que fala sobre apego, estar apegada. E eu diria, vou ler ainda aqui o que essa carta traz. Mas eu diria que, aproveitando o gancho do que eu acabei de falar, alguém apegado, você apegado ou apegada a crenças limitantes, a crenças que te podam, que te fazem não conquistar aquilo que você quer. Ao mesmo tempo que você tem esse desejo enorme de eu quero viver um relacionamento assim, você tá sabotando esse relacionamento, acreditando que não é possível viver um relacionamento. Você quer, mas você não acredita. É isso que tá me parecendo aqui. É uma carta do naipe de ouros, né? Que fala sobre... Aqui fala sobre negócios, boas decisões de negócios, fazer ofertas para aqueles menos afortunados e ser... ter muita precaução com o seu dinheiro, ou seja, ficar apegado ao dinheiro, não gastar por medo de perder. Como eu disse, apego. As frases que ela traz falam de apego no sentido financeiro, material, mas eu vou colocar aqui pra você, já que estamos falando de relacionamento, eu vou colocar aqui pra você no sentido emocional e mental também. Esse medo de vivenciar algo, medo de que não seja real isso que você está vivendo, apego a uma ideia de que relacionamentos são de um jeito distorcido, e isso tudo precisa de trabalho e de cura. É isso que eu tenho para vocês que escolheram, você que escolheu a segunda opção. Acabei não falando do outro grupo, mas aí a essa altura, né, não dá pra voltar atrás e falar tudo de novo. Mas pro grupo, né, de pessoas que estão de fato já num relacionamento mais sólido, acho que falei disso lá no início, que existia essa possibilidade. De qualquer jeito, funciona, a mensagem se encaixa com boa vontade, né? Não preciso falar pra de fato ser. Você pode ouvir e encaixar na sua história. É isso que eu tenho pra você. Vou finalizar sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Se você quiser uma leitura particular, direcionada para sua energia, tem o meu contato na descrição, site anaencanta.com. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreve. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos que eu trago, como esse toda semana aqui no canal. Eu te vejo no próximo. Até lá!